Olá pessoal, aqui é o Lucas Luquezzi para comandar mais uma edição do podcast Papo de Redação com as principais notícias do dia aqui na Folha FM, na Folha BV no YouTube e também no portal folhabv.com.br. Hoje com notícias de polícia e de política sobre uma família que está pedindo ajuda para poder resgatar o corpo de um familiar que foi morto num garimpo. Tem também a situação do risco que se tem, um novo capítulo da crise no sistema prisional, aí falando aí um pouco do risco do prédio do CPP. Tem também o afastamento de diretores da PANC, do CPP, e ainda os rachas políticos envolvendo aí União Brasil, né, rachas internos, e também racha no PSOL, partido aqui do estado de Roraima. Daqui a pouco a gente fala melhor desses últimos assuntos que eu citei. Com isso, convido você a participar conosco, enviando seu comentário, sua crítica construtiva, enfim, o que você quiser falar aqui para o 999-715300, que a gente vai ter o maior prazer de ler o seu comentário numa oportunidade posterior. Então, deixa eu dar boas-vindas aqui a Marília Mesquita, o nosso podcast. Seja muito bem-vinda, Marília, mais uma vez, é uma honra ter você aqui. Oi, Lucas, oi para você que está acompanhando o nosso Papo de Redação, aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Muito bem, Marília, você chega aí com uma informação, né, de um assunto que repercutiu muito, que bombou aqui no nosso noticiário, foi o assassinato de um garimpeiro, né, levou um tiro na cabeça e agora a família está tentando resgatar o corpo para a cidade, para dar um sepultamento digno para ele, né? Fala pra gente o que aconteceu, o que você tem de informações. Lucas, a vítima é o Josué Ferreira de Souza, de 41 anos, que ele foi morto com um tiro na cabeça em uma estrada que dá acesso a um garimpo no município de Mucajaí, e esse caso aconteceu no último domingo, dia 17. Porém, os familiares, a esposa dele, ficou sabendo da morte dele após 5 dias desse crime. E aí, os familiares da vítima, eles pedem ajuda das autoridades para resgatar o corpo. De acordo com a esposa da vítima, a dona Maria Antônia dos Santos, de 45 anos, ela foi avisada pelo dono do maquinário onde ele trabalhava da morte do marido, mas ela não sabe mais detalhes sobre o autor do crime, nem como esse crime aconteceu. Após saber da morte do Josué, a dona Maria compareceu à delegacia de polícia e registrou um boletim de ocorrência. O corpo do Josué ele foi deixado no mesmo lugar em que foi morto e os criminosos teriam roubado os seus pertences. A suspeita é que ele tenha sido assassinado enquanto trabalhava, pois na foto que foi enviado à esposa, a vítima estava trajando uma camisa, calça e botina. Além disso, estava com um carote de combustível nas costas e um facão foi encontrado ao lado do corpo. Então, assim, é uma situação muito triste para Dona Maria, para todos os familiares, para os outros garimpeiros também. Eu conversei com ela hoje novamente, ela agradeceu a matéria que nós fizemos e ela disse que eles estão muito revoltados com o que aconteceu. E eles pedem bastante que as autoridades, elas ajudem a trazer esse corpo. A Dona Maria, ela foi até o Instituto Médico Legal, pedir a remoção do corpo, mas foi informada que o órgão não faz esse tipo de remoção sem a autorização do Ministério Público. A esposa pretende ir sim ao Ministério Público para solicitar aí a remoção. Ainda de acordo com a Dona Maria, só quem pode fazer a remoção são as autoridades, pois os pilotos particulares não querem fazer voos na região por conta da fiscalização aí da Polícia Federal. Nossa, é uma situação bem complicada. E agora imagine você receber a foto de um parente morto, né? Mais o esposo, uma pessoa tão especial. Ela já estava 3 dias sem conseguir falar com ele. E ela ficou preocupada, mandava mensagem, ele não respondia, ligava, ele não atendia. E aí ela procurou o dono do maquinário quando ela foi informada que ele havia sido morto, e ela recebeu a foto do marido já sem vítima, a cabeça dele já está em avançado estado de decomposição. Então ela pede que as autoridades possam ajudá-los a trazer o corpo do Josué para que ele seja enterrado, tenha um enterro digno. E é importante também que a polícia ela já fez esse tipo de operação para remover outros corpos de garimpeiros. Então a família pede novamente que as autoridades façam
mais esse resgate. Pois é, gente, tem toda essa questão, claro que é uma vida que foi perdida, né? Evidentemente que a gente deseja que as investigações possam ser feitas, né? Mas a pessoa, ela está num garimpo, o garimpo aqui ainda é ilegal, né? Existe toda essa questão aí muito complexa, é muito complexo falar disso porque a gente vive numa cultura que ela é baseada no garimpo, né? Ainda é muito forte aqui. O governo federal está tentando combater ao máximo a ação de garimpeiros, da mineração ilegal, que é feita principalmente em terras indígenas. E assim, gente, é lamentável que uma vida tenha sido perdida, mas eu acho que esses fatores, de uma certa forma, eles acabam contribuindo, né? Tipo assim, o risco que existe, né, gente? Né? Particularmente, eu acho que a pessoa está praticamente procurando, né, se arriscar a própria vida porque você tem, além de pessoas mal intencionadas, você também pode ter muitas doenças, né? Doenças que você possa pegar numa região de difícil acesso, numa região como essa que não tem condição alguma para poder você ter água, uma água salubre, Vive em condições insalubres. Exatamente. Eu entendo que quem vai para o garimpo está em busca ali de melhores condições para os seus familiares, para os seus filhos, mas não compensa, porque o que a gente sabe de garimpo é de morte pra lá, entendeu? Sim. São pessoas que morrem, pessoas que ficam doentes, se não morre, mas fica doente, acaba sendo roubado, então... Pois é. E não é o primeiro caso, e acredito que não será o último, né? Não será o último caso que nós iremos noticiar de garimpeiro morto em áreas de garimpo. Então, são casos muito tristes. Além de tudo isso, também tem uma problemática das facções que estão infiltradas Sim. nas áreas de garimpo. O tráfico de drogas também está no garimpo. Então, isso não sou eu que estou dizendo, isso foi um delegado da Polícia Civil em uma das matérias que nós fizemos, que Sim. ele afirmou isso. Então, fica aí essa nossa a gente sempre fala isso, né? Claro. Que o garimpo tem essa problemática que a gente sempre fala aqui. Pois é. Agora vamos falar aqui de um outro assunto que a Marília Mesquita também ajudou a nós Folha de Boa Vista, a repercutir aqui na nossa sociedade, que foi o medo que se tem dos albergados, dos presos que estão, né, desse regime mais avançado de pena, de que o prédio do CPP desabe. Não é isso mesmo, Marília? Isso, Lucas. Os albergados, eles entraram em contato com a gente para fazer essa denúncia, pois eles temem que o prédio do CPP desabe, e essa insegurança deles surgiu depois daquele temporal que ocorreu aqui em Boa Vista no dia 17 de setembro de 2022. Para quem não lembra, foi um vendaval, foi uma loucura que aconteceu. Sim. Aqui. O muro lá da cadeia pública desabou, a árvore caiu, foi assim um caos. Sim. E após esse ocorrido, os albergados, eles temem que essa estrutura desabe e eles acabem morrendo. Além de tudo isso, eles alegaram que a estrutura ela passou apenas por pintura e algumas revitalizações que não melhoraram a estrutura física. Além disso, no dia do ocorrido, o prédio teria tremido. Eles afirmam que o telhado está com a madeira podre e cedendo, as paredes estão com rachaduras e que a estrutura do prédio é de algo abandonado. Outra problemática apresentada pelos albergados é a frequente falta de água nos prédios tanto do CPP quanto da cadeia pública. Eles afirmaram que tomam água da torneira do banheiro quando tem. Então, eles reclamaram aí que a gente está passando por um período muito quente, né? Uhum. A gente chega aqui a 39 graus. Nossa. Então, eles reclamaram disso porque num calor desse, eles não têm água e muitas vezes nem tem na torneira do banheiro. Então, eles ficam aí esses dias sem água. A reportagem procurou a Secretaria de Justiça
e da Cidadania, Sejuc, que informou o seguinte, que a unidade passou por algumas revitalizações, podendo abrigar os internos que retornam para o pernoite. O Centro de Progressão Penitenciária dispõe de poço artesiano, que abastece a unidade prisional e a cadeia pública masculina de Boa Vista, durante o período de estiagem, sobre redução na vazão do poço, mas não prejudica o fornecimento de água aos internos. E aí eles falaram aqui bastante coisa. Se você quiser conferir a resposta da Sejuc, é só entrar lá em folhabv.com.br na editoria de polícia. Pois é, uma situação bem complicada, né, e independente da pessoa ter cometido situações, né, porque muito se tem essa crítica, esses caras eles merecem morrer, esses caras merecem isso. Gente, pelo amor de Deus, vamos defender o direito da pessoa se ressocializar, defender o direito humano, que é seu, é meu, é nosso. Então, todo mundo, por mais violento, por mais situação, que tenha se envolvido em alguma situação em algum momento da vida como essa, né, de poder estar lá no centro de progressão penitenciário, eu acho que a pessoa, dependendo da particularidade, ela merece sim ser ressocializada e ela tem que ter a dignidade de poder se ressocializar da melhor forma possível, né, ter água de qualidade, água potável, um local que você não fique que nem um formigueiro, né, Marília? Então, assim, é o direito humano que a gente defende e tem que defender e, enfim, gente. E o albergado, quando ele é albergado, ele tem o direito de ir trabalhar. Sim. Ele pode sair para trabalhar e ele dorme lá no CPP e aos finais de semana eles também entram no CPP, eles passam o final de semana preso e retornam, saem de lá na segunda-feira para ir trabalhar. Então, eles não saem de lá para ficar vagabundando na rua, como a gente fala. Eles saem de lá para trabalhar. Claro que não são Existem todos, exceções, né? Tem aqueles que saem para trabalhar e acabam cometendo um furto, um roubo, Exato. Algum tipo de crime. Mas tem aqueles que realmente querem sair do mundo do crime e cabe a nós, sociedade, ajudá-los para que eles não retornem para o mundo do crime e aí fiquem gerando aí tanto transtorno, tanto para as famílias, né, que são vítimas da violência, quanto para o Estado também, que tem que arcar com esses custos, porque a gente sabe que o preso ele também tem um custo para o Estado. Exatamente. Eu acredito que no fundo, a maioria desse povo que está lá, ele não deseja estar nessa condição, não deseja estar no mundo do crime. Eu tenho certeza absoluta disso. Obrigado, Marília, pela reflexão, pela participação. Um excelente final de semana para você. Tchau, Lucas. Tchau para você que está nos acompanhando. Um ótimo final de semana e até, quem sabe, na segunda-feira eu esteja aqui de novo. Vamos continuar aqui falando do sistema prisional, que a gente tem acompanhado aí um pouco dessa crise, né, que tem afetado, né, a direção do sistema prisional, de modo geral, né, em especial aí do CPP, que é o Centro de Progressão Penitenciário, e também a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. A Dina Vieira está aqui comigo, a nossa chefe, editora-chefe aqui do nosso jornal, vai falar para a gente dessa decisão que afastou os diretores desses presídios, né, Dina? Fala para a gente. Isso, a gente teve acesso a essa decisão ainda ontem à noite, né? A gente soltou a matéria hoje cedinho, pela manhã. Foi o juiz Daniel Damasceno de Amorim, né, que determinou aí o afastamento preliminar por 120 dias do diretor do CPP, que é o João Batista Ferreira, e da diretora da PANC, que é a Maria José da Conceição, né? São duas decisões, né, diferentes. A que afastou o João Batista, ela foi dada entrada pelo Sindicato dos Policiais Penais, né? Lá eles alegavam casos de assédio moral, que a gente chegou a noticiar, né? Casos de assédio moral contra policiais. Além disso, na decisão, o juiz enfatiza que a Vara de Execuções Penais está notando uma prática de algumas irregularidades, né? Desde que foi trocada a gestão do CPP e da Casa do Albergado, né? Que aí estariam dificultando o trabalho da Justiça. Um desses problemas seria o atraso na comunicação aí da apreensão de reeducandos em descumprimento de pena, né? Então, isso aí é uma das coisas que o juiz alegou, né? O juiz decidiu por afastar aí o João Batista, e quem vai assumir no lugar dele o cargo, né? Pelo menos a determinação é para que José Adílio Rodrigues da Silva, que também é policial
penal, né, seja nomeado diretor do CPP e da Casa do Albergado. Né? Já na PANC, o pedido foi feito pela OAB, né? Citando aí os casos de supostos maus-tratos, tortura, né, e negligência contra detentos. Sim. Além também de algumas coisas relacionadas aí ao trabalho dos policiais penais também, né? Em relação àquela... Está envolvida aquela questão dos animais, os gatos também, que foram mortos lá, enterrados? Sim, também, né, o juiz que não é de agora, né, mas que agora nos últimos dias estão se intensificando aí as denúncias de irregularidades dentro da penitenciária, né, ele elencou vários casos de denúncia, né, de tortura, entre eles a morte do George Harrison Ferreira, que a gente noticiou também, né, que a família acredita que tenha havido aí negligência, né, que ele já havia alguns dias pedindo ajuda, né, mas que não havia recebido, e que ele teria até mesmo sido agredido enquanto passava mal, né, o que teria feito aí ele morrer. Ele chegou no hospital, no HGR, e morreu, né. Sim. Ele cita também o caso do Diésico Vieira de Souza, que foi um que a gente também noticiou, que foi um preso que morreu dentro da penitenciária mesmo, né, nem chegou aí para o hospital, né, que ele foi removido lá. A gente inclusive flagrou o carro do IML saindo com o corpo do Diésico. Então, ele citou vários casos, né, entre eles acho que são 7 casos, né, e ele relata ainda que é inadmissível que a direção da PANC não tenha adotado providências quanto ao caso ocorrido no dia 14 de fevereiro. Esse caso que ele relata é aquele caso dos vídeos, né, em que mostra ali os policiais penais negando atendimento a um detento, e que também eles atiram, o juiz fala assim, onde policiais penais batem, humilham e negam socorro a reeducandos após estes mesmos policiais realizarem vários disparos de arma de fogo e utilização de granada de efeito moral. Então, foram essas, né, algumas das motivações. Dos motivos aí do afastamento desses 2 diretores. Quem vai assumir a PANC é o policial penal William Thiago de Souza Silva. Realmente a gente só vai seguir acompanhando, né? Porque essa crise aí, acho que vai ter... Eu acredito que vai ter outros capítulos, né, Dina? Sim, acredito que sim, até porque os policiais penais estão muito insatisfeitos com a secretaria num todo, né? A gestão da secretaria. A cúpula mesmo, né? A cúpula mesmo. Então, esses diretores que estavam à frente das unidades eram indicações da secretaria, né? Então, eles estavam incomodados com a presença desses diretores, né? Que, segundo eles, seriam aí... uma forma de amordaçando aí os policiais penais, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Os policiais penais agora, vamos ver como é que vão reagir aí. Eu não sei se esses policiais que vão assumir são ligados ao sindicato, não tenho conhecimento, entendeu? Ou se são também ligados à cúpula da Sejuc, então a gente fica aí, né? A gente vai aguardar. Com certeza. Dina, brigadão pela participação e excelente final de semana para você. Tem uma coisa que... Por favor. Aí. Não, por favor, desculpa aí. Eu lembrei agora, é que falando, né, ainda de sistema prisional, já está em vésperas de Páscoa, e a partir de amanhã, a gente recebeu a informação que a partir de amanhã os detentos vão receber saída temporária, né? Tá. A gente está fazendo ainda a apuração de quantos detentos, mas aí a saidinha foi antecipada, porque seria no próximo sábado, né, o que antecede a Páscoa, mas aí vai ser nesse sábado agora, que os detentos já vão deixar o presídio, né? Teve aquela aprovação já lá em Brasília da Câmara, só que, para deixar claro que ela não acaba com a saidinha, ela restringe. Em alguns casos, a pessoa vai ter que estar trabalhando, vai ter que estar em trabalho externo, vai ter que estar estudando. Então, não vai ser somente por bom comportamento. Então, vai ter outras coisas aí que eles vão ter que se adequar para poder receber esse benefício. Perfeito, muito bem explicitado e muito obrigado pela participação, Dina. Até a próxima. Um excelente final de semana, que seja tranquilo, né? Amém. Obrigada, Lucas. Vamos aqui seguir com o nosso podcast, falando agora de política. Olha só, gente, o deputado estadual Jorge Everton, do União Brasil, ontem estava presente no lançamento da filiação do Cássio Gomes, vice-prefeito de Boa Vista, ao Progressistas. O Cássio Gomes se filiou ao Progressistas. E nessa oportunidade, o deputado estadual Jorge Everton, ele anunciou seu apoio pessoal à pré-candidata
Catarina Guerra para prefeita de Boa Vista, devido à desorganização, isso ele explicando para a gente, né? Devido à desorganização da sigla para a disputa nas eleições municipais em 14 das 15 cidades de Roraima. Ele está se referindo ao próprio partido que pertence à União Brasil, que é o mesmo partido também da Catarina Guerra. Jorge Everton expressou frustração com a ausência de definições claras e a perspectiva de baixa participação na formação de chapas competitivas, o que levou a tomar uma posição pública. Ele também anunciou a intenção de formalizar sua insatisfação ao presidente nacional da União Brasil, Antônio Rueda. O apoio de Jorge Everton ao colega de parlamento representa um golpe para o partido presidido pelo deputado federal Nicolete, que mantém até então a própria candidatura a prefeito sob a alegação de ser uma decisão nacional da sigla. Lembrando que Catarina Guerra ainda está esperando o apoio do próprio partido para poder disputar o pleito, embora ela evite comentar publicamente esse seu futuro. Caso não consiga esse apoio, naturalmente ela deve ir para o Progressistas, o partido do governador Antônio Denário. Tem até o dia 6 de abril, que é quando fecha a janela partidária, para poder decidir sobre o partido que vai disputar, né, ou se vai ter um apoio do União Brasil até lá, ainda não se sabe. Até então, por enquanto, o Nicolete se mantém como o candidato do partido, pré-candidato do partido nas eleições deste ano. Fontes revelaram que pré-candidatos a vereador alinhados ao deputado estadual Jorge Everton, nesse caso, especialmente em localidades como Caracaraí e Rorainópolis, onde ele teve votação mais expressiva em 2022, já estão buscando abrigo em outras siglas políticas, como o Progressistas, que é presidido pelo senador Dr. Irã, e o PDT, cujo comando está ligado ao presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, o deputado Soldado Sampaio, do Republicanos. Nós procuramos o presidente estadual do União Brasil, que se disse surpreso com o apoio de Jorge Everton a Catarina, suas declarações públicas a respeito disso, porque vão na contramão das diretrizes da Executiva Nacional do União Brasil. Segundo Nicolete, o diálogo, o cumprimento de acordos e a liberdade de escolha sempre foram e continuarão sendo as premissas do Diretório Estadual do União Brasil em Roraima, mas há necessidade de se guiar pelas diretrizes nacionais do partido. O deputado federal disse ainda que estranha o apoio de Everton ao grupo ligado ao governo do estado, após diversas ações políticas do ano passado que levaram a um rompimento entre eles, justamente nesse momento decisivo para as eleições municipais. E a gente lembra aqui que Jorge Everton e Antônio Denário romperam relações no ano passado em virtude daquela eleição que resultou aí na eleição, nesse caso, da conselheira Simone Souza para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado, né? Primeira-dama para o cargo de conselheiro, e aí teve esse racho, porque o Jorge Everton até então era considerado o favorito a conseguir essa vaga da Assembleia para o Tribunal de Contas, e aí teve esse racha, né? Então ele se refere implicitamente a essa situação. E, por último, Nicolete reafirmou o compromisso do União Brasil com a população roraimense em propor alternativas e lançar candidatos alinhados às pautas conservadoras da liberdade e da defesa da pátria. Teve também outro racha no partido de esquerda PSOL, né? Cerca de 20 militantes assinaram uma carta de pedido de desfiliação coletiva da sigla aqui em Roraima, e os motivos incluem o apoio da sigla à política econômica do governo Lula e supostas perseguições da Comissão de Ética Nacional contra afiliados. Apesar das críticas, o grupo diz desejar que o partido retome a luta partidária, classista, e diz o seguinte, o grupo nesse caso: saímos e agradecemos a todos e a todas que contribuíram direta e indiretamente com os projetos políticos do PSOL Roraima, em particular aos camaradas que endossam a lista de desfiliação do partido. E aí eu cito aqui que a lista de desfiliação inclui 9 membros da diretoria da sigla, como o primeiro secretário de comunicação Fábio Almeida, que já disputou 6 eleições aqui no estado, incluindo 2 ao governo de Roraima e 1 à prefeitura de Boa Vista, e também o tesoureiro e fundador local, Luiz Oca, que já disputou 8 pleitos pela sigla, inclusive 2 para prefeito da capital.
Na opinião dos militantes, apoiar a política econômica de Lula agride diretamente o PSOL e representa a degeneração política que começa a colocar mandatos acima do programa partidário. Na nota, os agora ex-filiados dizem que, em virtude da política econômica manter princípios fiscalistas, cuja orientação central são os princípios liberais, o combate a essa política é expressa em nosso programa, ferindo assim o PSOL, nossa linha programática. Os militantes ainda criticam suposta conivência da diretoria estadual contra uma afiliada vítima de violência doméstica que teria resultado em perseguição a companheiros do partido com acusações infundadas, mentirosas e desrespeitosas. Segundo eles, a consolidação de inverdades proferidas por pessoas da direção estadual do PSOL, as quais sabem claramente o que ocorreu e como ocorreu, mas tiveram a coragem de construir narrativas num processo orquestrado na comissão de ética para punir membros do partido que elaboraram uma minuta contra o agressor por decisão da direção estadual do PSOL, gestão encerrada em 2023. Até o momento, nesta gravação do podcast Papo de Redação, não recebemos um retorno aí da presidência do partido PSOL aqui em Roraima, mas qualquer novidade te convido aí a acompanhar em folhabv.com.br. Então, feitas esse balanço, essa série de notícias aqui para você, esse resumo, o podcast Papo de Redação encerra aqui no Grupo Folha de Comunicação nesta sexta-feira com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi. Siga as redes sociais da Folha no Instagram, no Facebook e no X, @FolhaBV. Estamos também como Folha BV no YouTube e eu tô lá no Instagram, @Lucas Luquezzi. Me segue lá e acompanhe o meu trabalho e os bastidores aqui do nosso podcast Papo de Redação. Minha gente, um excelente final de semana, com muito juízo, que Deus abençoe vocês e proteja. Até segunda-feira, se Deus quiser.